Muito bem. E quero te dar mais um bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos ter mais uma lição. E o título da nossa lição de hoje é sobre o Salvador rejeitado. É a parábola do dono da vinha. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Espero que todos vocês já estejam com elas aí. Nós vamos ler no capítulo 21, a partir do versículo 33 até o versículo 46. Aqui o Senhor Jesus estava conversando com os fariseus e os saduceus, e ele já tinha contado uma parábola e estava entrando em mais um ensino a eles, porque eles vieram atrás do Senhor. Então vamos ler. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Então, o Senhor aqui ensinando os fariseus a mais uma lição. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e gostaria que você pensasse a respeito dessa pergunta. Você acredita que o Senhor Jesus, ele tem um grande poder, ele detém todo o poder sobre o conhecimento de todas as coisas? Você já imaginou que ele sabe todos os eventos que já aconteceram, que acontecem, e ainda os que estão por vir? Você crê neste poder? Você já pensou como seria isso? Será que ele conhecia os fariseus que ali estavam com ele e que faziam perguntas? Será que ele conhecia o coração deles e o que eles iriam fazer? Então deixa essas perguntas aí guardadinhas para a gente seguir a lição e você pensar sobre elas. Bem, nós vemos aqui que tinha um senhor, dono da vinha. Sabemos que é um fruto maravilhoso a uva. E ele era um pai de família. E o que ele fez? Ele pegou uma imensa terra, muito farta e produtiva, e construiu uma vinha muito grande. E ele não fez qualquer vinha, ele investiu muito alto nesta vinha. Então ali ele edificou muros, ele cercou aquela vinha para proteger dos animais, das pessoas que pudessem tomar do fruto. Ele também construiu um lagar o mais moderno que tinha na época, investiu alto naquele lagar
para que pudesse ser muito produtivo, para que aquela terra, aquela produção tivesse um alto lucro. E ele também pensou em criar ali uma torre muito grande, para que pudessem sempre cuidar e vigiar esta vinha, para que ninguém tomasse o fruto e não tivesse assim um prejuízo. Então ali era uma grande vinha com os melhores frutos selecionados. Esse dono dessa terra, ele realmente se preocupou em fazer tudo com o maior cuidado, para quem pudesse usar aquela terra realmente estivesse cercado de muitas coisas maravilhosas e que certamente ali teria os seus frutos e teria uma grande bênção, né, naquele trabalho para a sua vida. Bem, mas nós lemos também que ali nessa parábola existiam os lavradores perversos. E o que nós lemos? Que esses lavradores foram homens gratos, bondosos e que reconheceram ali aquela terra como farta, o dono dela. Não, nós não vimos isso na história. Nós lemos que aqueles lavradores, eles estavam ali por um tempo e eles começaram a ver que aquela terra realmente era maravilhosa e aquilo começou a dar um retorno muito alto. Então eles tiveram um lucro muito grande. Então eles talvez ali olharam para as outras plantações. Nossa, nós estamos sobressaindo, olha o nosso trabalho, como é farto, como nós temos retorno, olha que terra maravilhosa, nós temos muitas coisas para nos ajudar, estamos protegidos, coisas que os outros proprietários e lavradores não têm. Nós somos os melhores produtores aqui da região, os mais ricos. E ali eles olharam aquela terra e esqueceram que aquela terra não era deles. E ali eles ficaram, né, se engrandecendo e esqueceram de quem era o dono daquela terra e sentiram até donos dela, não tendo o cuidado de cada dia lembrar que deveriam cuidar de cada pedacinho daquilo que não pertenciam a eles. Então eles esqueceram e viveram ali naquela vinha como quiseram. Bem, nós lemos também que ali existiam os servos e que o Senhor dessa terra pediu para que esses servos fossem lá. Bem, essa era uma terra que a gente, nos tempos atuais, é como se fosse uma locação, é um aluguel. E esses servos foram lá para buscar a parte. Sabiam que era a época de colheita e que eles receberam muitos frutos e eles deveriam pagar uma parte para o Senhor daquela terra. E eles foram, né? Agora está na hora da gente fazer o pagamento, felizes e gratos. Não. É triste ouvir isso, mas esses lavradores foram cruéis e eles bateram nos servos, apedrejaram, mataram esses homens, donos, que eram servos do dono dessa terra. Eles foram muito cruéis e rebeldes. E ali o Senhor manda novamente que outros servos façam o trabalho. E eles continuam a maltratar esses servos. Bem, e o que acontece? Nós vemos que ali, nós escutamos que o Senhor dessa terra manda o seu próprio filho para que ele vá lá e represente o dono daquela terra para cobrar o que lhe é direito. E nós vemos que esses homens cada vez mais viam oportunidades sujas e oportunidades pecaminosas. Eles não viam uma oportunidade num caminho justo. Eles pensaram, vamos matar o filho do dono da terra, porque aí a terra vai ser nossa. Nós vamos ter essa terra todinha para nós. E nós vemos que, tristemente, esses servos
acabam matando o filho do dono da terra. Isso é algo terrível que nós lemos, uma história muito, muito, muito terrível. E como que ela segue? Ela segue o Senhor Jesus perguntando aos fariseus e aos saduceus: o que eu faço com esses lavradores? O que deveria ser feito com esses lavradores? O que você acha que deveria ser feito? Bem, eles respondem: eles devem morrer e aquela terra passar para outros lavradores que façam o que é justo e que paguem a parte, que dê os frutos, a parte que é devida ao dono dessa terra, porque afinal de contas eles usaram dessa terra, usaram tudo que era desse Senhor e prejudicaram esse Senhor de forma dolorosa, matando até mesmo o seu próprio filho. Bem, agora você pode até estar pensando que essa história o Senhor Jesus ensinou há muito tempo atrás. Mas você já se perguntou quem é o dono deste mundo? Quem criou todas as coisas? Quem mantém tudo funcionando? A cada dia temos o ar, saúde. Pode pensar no nosso próprio corpo, na nossa própria existência. Algo tão complexo e tão dependente. Você já pensou o quanto somos dependentes? Nós não podemos viver quase nada sem o ar. Quão dependentes nós somos. Os judeus ali, os fariseus, eles tinham recebido uma mensagem muito especial durante muito tempo, em muitas gerações. E ali eles tinham maltratado tudo aquilo, rejeitado, desprezado, negado tudo aquilo que eles receberam. E os lavradores perversos? Bem, os lavradores foram aqueles que rejeitaram, não é? Muitos servos do Senhor foram rejeitados. E quantas vezes eu e você, quantas vezes ouvimos o Evangelho e a palavra do Senhor? Quantas vezes estamos indispostos? Quantas vezes nós não damos ao Senhor, não pensamos no que Ele tem nos dado? Como tem usado essa vida? Será que eu faço a vontade do Senhor? Será que eu sei qual é? Esse corpo pertence a Ele. Tudo que envolve este corpo pertence a Ele. Tudo que eu sinto, que eu penso, todos os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas memórias, a minha saúde. Bem, o Senhor Jesus, Ele trouxe à tona o coração dos fariseus. Ele apontou para o pecado, que ali de forma tão dura estava, mandando em seus atos e seus pensamentos. E eles estavam planejando matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia disso. E ali evidencia, contando aquela parábola. E os servos, né? Nós vemos que os servos, eles foram enviados. E nós também rejeitamos, né? Como eu disse, os servos. Muitas vezes. Quantas vezes eu ouvi a mensagem, eu estudo a escola da manhã, ou às vezes sentado com os meus pais, lendo a palavra do Senhor, e a minha mente estava
muito longe de ouvir. Quantas vezes eu rejeitei, quantas vezes eu vi com pouco caso, ou quantas vezes eu achei que aquela mensagem não era pra mim. Afinal de contas, essa mensagem me diz que sou pecador e eu não faço isso assim, não é tão grave o que eu sou. Senhor Deus diz que essas coisas são contra Ele, mas de fato eu não estou vendo. Ou eu acho que o meu pecado é tão grande que Ele não pode perdoar, então essa mensagem não é para mim. Bem, nós sabemos que ali o filho do dono daquela terra foi morto. O Senhor Jesus, poucos dias depois daquela parábola, Ele estava em uma cruz. E os responsáveis por sua morte, na questão terrena, humana, foram aqueles que planejaram a sua morte. E todos nós que rejeitamos a Deus e a sua palavra e a sua lei, nós estamos fazendo o pior. Nós estamos negando a Ele. Nós não queremos a existência dEle. Ainda mais nós que sabemos de tudo que Ele fez. Porque Ele foi enviado, porque Ele esteve em uma cruz. Que Ele foi castigado em sua alma pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E os pecados de todos que creem em Cristo, Ele suportou todos eles. E você pode se perguntar hoje: os seus pecados foram pagos por Cristo? Você crê nisso? Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Agora vamos abrir em Isaías 53. E aqui no começo deste capítulo vai revelar algo sobre o nosso coração antes de ter recebido o perdão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Será que agora você pode seguir nesses próximos versículos e saber que o que Ele fez foi por você? Então vamos prestar atenção agora a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo,
justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Será que você já respondeu essa pergunta? Será que você se encaixa neste sacrifício que o Senhor Jesus fez? Bem, o dono da vinha, ele retorna. E os líderes, os fariseus e os saduceus tiveram que confessar a resposta. E eles sabiam que o Senhor Jesus tinha externado o pecado deles. E eles confessaram ali em público o que deveria acontecer com eles, porque seria justo. Bem, eles perderam o privilégio de ter recebido aquela mensagem por ter sido a nação eleita. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa e passou para outras nações, os gentios. E o Senhor ainda é bondoso para todas as nações, até para os judeus hoje. E Ele sempre foi. E você? Como você acha que você está hoje? Se você não tivesse mais tempo e estivesse a estar a poucos minutos na presença do grandioso Deus, como que você vê que você está? E como você estará diante dele? Quem você imagina que você se encaixa aqui nessa parábola? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 47 na parte dos adultos. Amém.